Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora é uma questão de isenção, imunidade, alíquota zero. Isso, gente, é bem legal, mas tem que conhecer bastante os entes da administração pública e os nomes corretos das respectivas disciplinas. Olha só, você tem imunidade, é algo relacionado com a Constituição Federal, isenção com a lei. Alíquota zero é um mero decreto administrativo. Então, olha só, imunidade, isenção e alíquota zero são três circunstâncias, três situações que fazem com que o contribuinte não precise pagar um tributo em si. A imunidade é algo mais fácil, é mais forte, na verdade, né? A isenção não tão forte assim, porque está na lei, mas é até mais rápido do que alterar a Constituição Federal, né? E também a alíquota zero. Acontece que a questão ela traz outros termos técnicos. Por exemplo, se você observar aqui, nós temos que na reta da União você tem a Constituição Federal, nos estados, constituições estaduais. No município, lei orgânica municipal. Então, quando você fala lei orgânica municipal, você está dizendo somente o nome da Constituição do município, correto? A lei orgânica municipal não são as leis do município. A mesma coisa assim, existe a lei federal, existe o CPC, existe o CTN, existe o Código Penal, tudo são leis. Aí a Constituição Federal é outra coisa. No município também existem leis municipais, só que a lei orgânica municipal é como se fosse a Constituição Federal, correto? Bom, tudo isso estou dizendo porque na questão nós temos essas expressões, e aí se você não as conhece, se você não as visualiza, para você é matéria difícil. Aqui, olha só. Lei municipal, lei do município, Alfa, concedia isenção do IPTU. O que que é isso, gente? Para começar, o município ele tem competência tributária para tratar do IPTU, então ele pode criar isenção sim do IPTU. Por meio de lei, ele isenta algum contribuinte de não pagar esse imposto em si. A União não pode fazer isso, correto? A União não pode isentar o contribuinte de pagar o IPTU por conta de que ela não tem competência disso. Ela cuida do perito. Perito, né? Você escreve perito reto e faz um risquinho do lado. Perito é IPI, imposto de exportação, imposto de renda, imposto de importação, imposto territorial rural, imposto de operações financeiras e depois você também coloca o imposto sobre grandes fortunas. Bom, seja como for, contudo, em razão das dificuldades financeiras municipais, tal isenção foi revogada por nova lei. Gente, ó, tá falando de lei. Foi uma lei municipal e agora outra lei. Uma lei revoga uma lei? Sim, é possível que uma lei revogue outra lei. Inclusive, é possível que uma lei ordinária revogue uma lei complementar. Isso já cai na prova do AB de tributário também. Rafael, mas não pode, porque lei complementar é criada por maioria absoluta, lei ordinária por maioria simples. Pode sim. O que não pode é uma lei ordinária revogar o conteúdo de uma lei complementar se essa lei complementar foi feita por previsão constitucional. Porque é possível que um assunto que não seja necessariamente, obrigatoriamente tratado por meio de lei complementar, de acordo com a Constituição Federal, seja aprovado por um quórum de maioria absoluta e aí ele acaba tendo força de lei complementar, mas ele não precisaria ter. Por exemplo, o IGCIR. IGCIR é Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social e Imposto Residual. Esses são quatro tributos que devem ser criados por meio de lei complementar. Então, uma lei ordinária não pode revogar algo que foi criado nesse sentido do IGCIR. Mas imagina uma outra situação qualquer, qualquer tema que não precisa ser feito por meio de lei complementar é aprovado com esse status, uma lei ordinária pode revogá-lo. Seja como for, lei, não é a lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal é como se fosse a Constituição Federal. Ela é a Constituição do município. Bom, ela foi publicada dia 20 de fevereiro de 2024, que estabelecia a produção dos seus efeitos a partir de mês 6. Olha só, aqui respeitou 90 dias, né? Então, olha só, você não está pagando tributo hoje. Aí é criado um tributo qualquer hoje. Estamos em março de 2025. Esse tributo só pode ser cobrado em janeiro de 2026. Rafael, mas tanto tempo assim é porque tem que respeitar dois princípios: o princípio nonagesimal, que são 90 dias, e o princípio da anterioridade de exercício, que é a virada de exercício. Então, todo tributo que é criado, toda situação nova que faz com que o contribuinte tenha que pagar, tem que respeitar 90 dias e a virada de exercício. Aqui, o contribuinte não pagava IPTU, certo? Certo, mas o IPTU já existe? Já existe. Mas tem que respeitar mesmo assim? Sim. Porque hoje você não está pagando IPTU. De repente você descobre que tem que pagar. Pô, só vai cobrar o ano que vem. Então, esse ano respeitou 90 dias, né? E também a virada de exercício. Então, a letra A, ela está errada, na verdade, desculpa, né? Aqui, esse contexto, a lei não está certa por conta desse motivo. A lei poderia sim isentar, ela poderia retirar sim o benefício da isenção, mas ela não poderia cobrar nessa data tão próxima. A sociedade empresária que deixaria de ser beneficiada questionou você como advogado para saber se tal norma revogadora não feriria as garantias tributárias constitucionais. Diante desse cenário, assinar a opção que apresenta corretamente sua orientação. Seria necessária a alteração da lei orgânica municipal? Não precisa, pessoal, da lei orgânica municipal para revogar a isenção. Uma lei pode revogar outra lei, mesmo se fosse lei complementar. Por configurar a cláusula pétrea, a isenção que não é cláusula pétrea, pessoal. Cláusula pétrea é uma coisa que está dentro da Constituição Federal, né? E também não tem nada a ver. Aqui não é uma cláusula pétrea, a isenção é uma lei, tá? É uma lei. A isenção que favorecia a sociedade e tal poderia ser revogada, sim, poderia. Mas os benefícios, né, os efeitos,
da nova lei, né, que está revogando os benefícios, somente poderiam ser produzidos a partir de janeiro de 2025. É isso mesmo, somente no outro ano. É isso mesmo, somente no outro ano. A isenção que favorecia não poderia ser revogada por mera lei municipal. Poderia sim, mas por emenda constitucional. Não, não precisa. A emenda constitucional vai tratar, às vezes, da cria-se sim, né? Cria-se uma imunidade tributária, igual circunstâncias, enfim, do caso concreto. Tem muitas coisas, eu não vou comentar, que eu ia falar aqui sobre o Simples Nacional sem querer, mas ele misturar um monte de assunto que não tem a ver com essa questão aqui em si. Foco Force Fé faz depois de muito estudo, nota que essa questão ela cobrou ali a logística de isenção tributária, mas aí você tem que pensar nesses contextos, né? Que isenção é uma coisa, imunidade é outra e a alíquota zero é outra coisa. A alíquota zero é o quê? Também o contribuinte não paga, mas é algo mais rápido. A alíquota zero não precisa da circunstância ser passada pelo poder legislativo. Não precisa criar não precisa passar por todo um processo legislativo para que o contribuinte não pague. É algo mais rápido. O mero ato da Camex hoje já faz que o contribuinte, na hora que estiver importando alguma coisa amanhã, não pague o contributo. Eles reduzem a zero a alíquota. Foco Força Fé, fala depois de muito estudo. Beijo do Mago.